Funcionando, tá? É que eu sou tão baixinha que quando eu chego aqui, ou o microfone tem que estar bem baixo, senão eu acho que não está funcionando. Muito obrigada pela presença de todos. Hoje é o trabalho de encerramento do ano. É aquele trabalho em que a gente vai elevar os nossos pensamentos até Jesus, que é o aniversariante, que nós devemos comemorar, que nós devemos cultuar Jesus no nosso lar, na noite de Natal. Então, nós vamos agradecer a todos que compareceram durante todo o ano. Desculpem todas as vezes que eu pedi silêncio, mas o silêncio é importantíssimo. Quando chega no salão, não fazer rodinha no corredor, já chega, já sentar para se ligar ao mais alto, para se conectar. Então, todas as vezes que nós falamos isso, não é implicância, nada. É porque assim o trabalho vai transcorrer da melhor forma possível. Hoje o nosso trabalho vai ser um pouquinho diferente. A Leila vai ler o Evangelho, vai ler a mensagem e fazer a prece inicial. A Heleninha, ela vai fazer as vibrações gerais, dos passes, as vibrações das águas e a prece final. E hoje nós temos uma pessoa muito querida que veio falar para nós sobre Jesus e Maria. É a nossa querida Ana Teresa, e ela vem com tanto amor, com tanto carinho, e ela faz uma palestra tão gostosa, tão didática, que a gente sai daqui renovado. Então, vamos aproveitar hoje, agradecer a Jesus tudo aquilo que nós alcançamos durante o ano, renovar os nossos pedidos para o próximo ano, e que todos tenham um Natal, uma passagem de ano, uma entrada de ano maravilhosa. Dia de ano nós não teremos trabalho, o nosso trabalho será na segunda-feira de janeiro, que, se não me engano, é dia 7, não é, Leila? É 7 ou 8? 8, né? Que é a primeira segunda-feira, vai ser o nosso primeiro trabalho do ano. Que Jesus abençoe a todos, esteja no lar de cada um, hoje e sempre. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Item 8, a lei do amor.
O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Não façais aos outros o que não querereis que vos fosse feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. Mensagem do livro Jesus, de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. Chegou ao mundo nos braços de uma tecelã e de um modesto carpinteiro, cercado pela moldura da natureza em festa. Conviveu com todos os tipos de criaturas, exaltando a simplicidade e a alegria de viver, a fidelidade ao bem e a fraternidade, a responsabilidade nos atos e o amor. Falou sobre o bem, sentindo-o. Ensinou o bem, vivenciando-o, e a ele se entregando. Passou pela terra como a brisa que sopra na primavera, deixando o aroma da sua passagem numa verdadeira floração de bênçãos variadas. Esteve no mundo como um marco permanente de esperança, insuflando coragem nas almas. Somente Jesus Cristo conseguiu ensinar e exemplificar com o seu viver as lições que nos passou. E se hoje, quando evocamos o seu luminoso Natal, nos vemos engolfados nessas ondas de felicidade, é porque o Senhor de Nazaré, mais e melhor do que qualquer outro, transformou-se em caminho, em verdade e em vida para todos nós, em todos os tempos e em todas as dimensões da vida terrestre. Amado Mestre Jesus, mentores da Casa de Paz e Amor, mentores desse trabalho, nossos queridos mentores, agradecemos imensamente por este ano, toda segunda-feira, ter nos permitido estar aqui para transmitir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos, na noite de hoje, receber, através da nossa colega Teresa, mais ensinamentos, que esses ensinamentos possam tocar os nossos corações e, ao sairmos daqui, levamos conosco em nossos corações, em nossos sentimentos, toda aquela bondade, todo aquele amor que foi transmitido através dos ensinamentos da noite. Que assim seja, que todos estejam em paz e que tenhamos uma boa noite de aprendizado. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos guie as palavras. A mãe escolhida e compromissada na espiritualidade para trazer Jesus aqui para o plano terreno foi Miriam, ou Maria, jovem hebreia de família sacerdotal, filha de Joaquim e Ana. Moravam em Jerusalém e ambos a tiveram já com a idade avançada. Quando seus pais desencarnam, a sua educação, a tutela de Maria, passa para parentes. E esses parentes a colocam no Templo de Jerusalém, junto às Virgens de Sião. Nós vamos imaginar que seria um colégio interno, tá? Para que Maria ali tivesse a educação primorosa, tudo aquilo que as jovens da época de famílias tradicionais, e ela era descendente de uma das tribos de Israel, tinham o direito de estarem ali, no Templo de Jerusalém, junto às Virgens de Sião, para que tivessem essa educação primorosa. E Maria, ela gostava muito de conhecer, de estudar as Sagradas Escrituras. Ao completar 12 anos,
de idade, pelas leis judaicas, Maria adquiriu o gedulá, ou seja, ela estava legalmente autorizada a se casar. Alguns anos depois, batem à porta ali do templo José, um viúvo carpinteiro, que também descendia de uma das tribos de Israel. E ele tinha o direito de ir até esse templo fazer o pedido que ele fez, uma esposa. Ele foi até ali para que lhe fosse designada uma esposa. E naquela época, isso era feito através do sorteio, e a sorteada foi Maria. Apesar de, no início, ela haver rejeitado a ideia do casamento, vamos lembrar que ela era muito jovenzinha, né? E aí, no princípio, ela rejeitou a ideia do casamento, mas depois, em respeito a José, e para não contrariar as leis judaicas, ela o aceitou como esposo. Numa época em que o Império Romano a tudo dominava, e os hebreus pediam nas suas orações que viesse o Messias prometido, que viesse alguém libertá-lo desse jugo do Império Romano. E numa tarde, dias antes da sua indicação como mãe de Jesus, do Salvador, Maria estava andando pelo templo e ali ela começou a se lembrar do seu pai, das orações que ele fazia e de quanto ele sofria ao ver o povo sendo subjugado pelo Império Romano. E nessas lembranças do seu pai, ela adormece. E aí ela tem um sonho, ou tem uma visão, como é colocado por Edgar Armond, onde ela se vê diante de um anjo. O anjo Gabriel, como nós conhecemos, e nós espíritas colocamos Gabriel, um espírito superior. E ali ele aparece para ela e diz: "Salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo." E ela se perturbou, não é? Com aquela visão, com aquele sonho. E aí Gabriel disse para ela: "Não temas, Maria, pois caíste em graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, o qual chamarás Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Sentar-se-á no trono de seu pai Davi, reinará sobre a casa de Jacó, e seu reinado não teria fim." Então esse foi o momento em que foi anunciado a ela que ela teria a missão de trazer o Messias, aquele que viria a salvar todo o povo do Império Romano. E Maria e José, então, eles se casam. E naquela época, depois da cerimônia do casamento, a comemoração durava vários dias. E assim foi feito com José e Maria também. Passado esse período de festividades, de comemoração do casamento, eles se mudam para a cidade de Nazaré. Ali, Maria cuida do seu lar, dos afazeres domésticos, do seu esposo, e enquanto ela cuidava do seu lar, ele trabalhava como carpinteiro na oficina. Mas Maria, ela não esqueceu daquela visão, daquele sonho que ela tivera, em que ela ficou sabendo ali da responsabilidade, né, de trazer Jesus, porque foi dado o nome também naquele momento. E ela colocava isso para o seu marido, para José. Aquilo havia impressionado de uma tal maneira que quando ela se percebeu grávida, a sua ansiedade aumentou. Então ela começou a ter aqueles temores próprios da gravidez, não é? Quando nós nos percebemos grávidas, acontece muito isso. Aquela incerteza, aquela ansiedade, aquele receio, né, dessa missão da maternidade. E com Maria não foi diferente. E José o tempo todo do lado dela, sempre com muito amor, com muito carinho, cuidando da sua esposa agora grávida. Só que José, percebendo toda essa aflição que ela sentia dentro do peito, ele decide então levar a sua jovem esposa para o humilde lar de Sara e Eucana, que eram tios de Maria, e moravam em Belém, a fim de que ali ela pudesse ser assistida, protegida no momento do parto. Mas José também precisava retornar para Belém, porque estava acontecendo um recenseamento que obrigava cada cidadão judeu a retornar à sua terra natal, né, à sua cidade natal. E Maria, ainda muito jovem, delicada, envolta pelas ansiedades que nós já comentamos, ela se debilitava muitas vezes durante a sua gestação. Mas José, o tempo todo ali, amparando, fortalecendo, trazendo alegria, força e esperança à jovem Maria. E a casa onde eles se hospedam, materialmente falando, era muito pobre, dividida em apenas 2 aposentos.
Num deles ficavam os poucos móveis da família e os utensílios de uso. No outro aposento, que era um depósito, misturavam-se cereais, arreios, ferramentas de trabalho e animais domésticos, como cabras, aves e carneiros. Um ambiente bem simples, bem bucólico, onde Maria agora começa a sentir as dores do parto. E eu vou pedir uma coisa para todos nós. Quem puder, eu gostaria que fechasse os olhos, porque nós vamos ajudar Maria no parto nesse momento. Nós vamos ajudar a trazer Jesus para o nosso mundo. Então, de olhos fechados, mentalmente, nós vamos nos reportar ali, aquele cômodo simples, onde Maria é colocada numa cama improvisada, um leito improvisado, numa esteira, com mantas e peles de cabra. Ao seu lado, José a envolve com todo carinho no momento em que ela sente as dores do parto. E cada um de nós, estando ali mentalmente agora, vamos envolver Maria em energias de amor, de alegria, de esperança, de força e de muita fé. E assim, nós vamos percebendo neste momento que o menino Jesus está se aproximando, que ele está a caminho. E em meio a eflúvios de vibrações amoráveis, nasce um menino de excelsa beleza. Uma criaturinha que irradia um irresistível encanto, realmente um querubim descido dos céus. E todos nós, como visitantes desse momento tão importante para toda a humanidade, nós estamos sentindo doces sensações de paz e de júbilo, emanadas do bercinho humilde que nos comove até as lágrimas. E nós vamos olhando para aquela criança naquele bercinho. Nós vamos percebendo do seu coração saindo uma luz intensa que vai envolvendo a cada um de nós, que vai nos fortalecendo, porque é Jesus que está ali. É o menino Jesus, com essa luz que vai nos envolvendo de um tom róseo, de reflexos dourados, cintilando sobre um fundo lilás muito delicado. Uma sensação de ventura, de emoção paira no ar. E nenhum de nós consegue explicar essa emoção que nós estamos sentindo neste momento. Mas continuamos a olhar o bercinho e aquela criança. Nós olhamos para ele e um amor imenso envolve a cada um de nós. Com o sentimento de gratidão, com o sentimento de muita alegria de viver, de muita esperança no porvir, de muita tranquilidade em nossos corações. E é com essa imagem do menino Jesus, olhando para cada um de nós, com aquela fisionomia repleta de ternura, repleta de amor por cada um de nós, com essa luz que sai do seu peito, nós vamos voltando aqui para a casa de paz e amor, vamos abrindo os nossos olhos, mas a imagem do menino Jesus, do momento do parto de Maria, não vai nos deixar. Nós vamos ter essa imagem e essa imagem vai nos acompanhar até a nossa casa. E assim, não tardou a ser divulgada em Belém a notícia de que a jovem e a bela Maria, esposa do carpinteiro José, houvera dado à luz a um filho privilegiado, certamente o enviado dos céus, o menino Luz. E assim, cada vez mais as visitas àquela criança se intensificavam. E cada pessoa levava um presente àquela criança. E nós, qual o presente que nós vamos ofertar para essa criança? Para esse menino Luz, para o menino Jesus? A chegada de Jesus ao nosso plano terreno foi assim, nos trazendo o primeiro ensinamento dele, que foi o da humildade, porque ele nasceu num local de extrema pobreza material, mas de muita luz, de muito amor, de muito carinho, num envolvimento espiritual muito grande. Então nós temos a divisão da humanidade antes de Jesus e depois de Jesus, trazendo o alicerce fundamental a todos nós, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então ele é chamado por vários títulos, mas a forma mais expressiva, mais bonita e mais significativa de chamá-lo é pelo seu nome, Jesus. Nós temos certeza que cada um de nós gosta de ouvir o seu próprio nome, não é verdade? Nós gostamos de ser chamados pelo nosso nome. E é assim que nós vamos chamá-lo de Jesus, porque esse é o nome dele.
E ele exemplificava, assim, uma lição ainda não assimilada pela humanidade, que é o valor de um homem não pode ser medido por sua origem, por sua profissão, pelo dinheiro, pela posição social, pelo poder que ele acumula, mas pelo seu empenho em contribuir para a harmonia e o bem-estar da sociedade em que vive, seja ele quem for. Nós trouxemos um breve relato do que foi o nascimento de Jesus e faz parte de uma das aulas da Escola de Aprendizes do Evangelho aqui da nossa casa. No momento em que nós, com certeza, conseguimos auxiliar Maria a trazer Jesus aqui para o plano terreno. Mas foi perguntado a algumas personalidades onde e quando Jesus nasceu. Perguntou-se para Maria Madalena e ela respondeu: Jesus nasceu em Betânia, onde eu ouvi a sua voz e a partir daí despertei para uma nova vida. Perguntado a Francisco de Assis, e ele respondeu: ele nasceu no dia em que na Praça de Assis entreguei a minha bolsa, as minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente. A Pedro, o apóstolo, Jesus nasceu no pátio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou a minha consciência para a verdadeira vida. A Paulo de Tarso, Jesus nasceu na estrada de Damasco, onde eu o vi envolvido por uma luz de tão intensa que me cegou. E nesta cegueira passei a enxergar um mundo novo. A Joana de Cusa, Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue, e eu não neguei, confirmando assim o imenso amor que havia habitado dentro de mim. Perguntado a Tomé, o apóstolo, Jesus nasceu naquele dia em que toquei as suas chagas e só então compreendi o sentido das suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mulher de Samaria, a mulher samaritana, Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, onde saciei a minha sede com as suas palavras. A João Batista, Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu que eu o batizasse e pude ouvir do alto a mensagem: este é o meu filho amado. Compreendi que chegara o momento dele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. Perguntou-se a Lázaro. Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Neste momento eu compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. A Judas Iscariotes, Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima dos tesouros terrenos. Perguntou-se a Bezerra de Menezes. Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira e um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei a minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia e o seu imenso amor pelas criaturas. E finalmente perguntou-se a Maria de Nazaré. Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que era um foco de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo, para ensinar aos homens a lei do amor maior. E para nós, quando e onde Jesus nasceu? Nós estamos no mês de dezembro, mais um ano se acabando, e é um mês em que todos nós ficamos mais emotivos, onde nós enfeitamos a nossa casa, onde nós percebemos a cidade mais bonita, porque está enfeitada para a chegada do Natal. Nós percebemos as lojas com todos aqueles enfeites, e realmente olhar tudo isso enfeitado e olhando a nossa casa, né, toda enfeitada, faz com que os nossos olhos brilhem e que a gente sinta uma alegria diferenciada no mês de dezembro. Mas por que nós não podemos sentir isso durante o ano todo? Como a Marisaura falou, Natal é o nascimento de Jesus. Ele é o aniversariante da noite.
Então, todos nós temos que nos lembrar que ele nasce a todo instante dentro do nosso coração. Quando nós abrimos os olhos pela manhã, e o nosso primeiro ato do dia deve ser uma oração, nós estamos nos ligando a Jesus. Ele está nascendo naquele dia, para que nós possamos ter um dia de harmonia, de equilíbrio, de tranquilidade. Então, é uma noite de nós estarmos, sim, em confraternização com a nossa família, com os nossos amigos, mas nós devemos nos lembrar de convidar ao aniversariante para adentrar a nossa casa. Porque qual é o presente que nós vamos dar a ele? Isso vai ficar para cada um de nós refletir. O que é que eu posso dar de presente a Jesus? Ele está do nosso lado 24 horas por dia. Ele nos conhece pelo nome. E a humanidade toda. E ele sabe exatamente o caminho que nós vamos trilhar. Onde nós vamos cair. Onde nós vamos levantar. Qual vai ser a nossa reação diante de alguma situação que nos envolva. Mas ele está ali do nosso lado. Nos amparando, nos protegendo. E ele tem uma mensagem para cada um de nós. Mas para que a gente perceba a presença dele do nosso lado, para que a gente entenda essa mensagem que ele nos traz o tempo todo, nós precisamos estar em sintonia com Jesus. E essa sintonia vem através da oração, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos. É um dia em que nós estamos reunidos com família. Muitas vezes vem algum familiar em que nós não vemos há muito tempo, mas naquela data está ali. Então, um momento realmente de harmonia, de tranquilidade, de paz em nossos corações. E essa paz não é o outro que traz para cada um de nós. Sou eu que construo. É individual. Muitas vezes a gente deixa a nossa felicidade para o outro. Ah, eu não consegui isso por causa de fulano, por isso, por isso. Não. Nós é que construímos. E Jesus está ali do lado, porque aquela criança, ela cresce. Ela vira um adolescente, um adulto, e aí na idade adulta ele começa a trazer, não só pela palavra, mas através dos exemplos, a que veio, que é nos conduzir novamente para o caminho do amor. Não é esse amor aqui da terra, esse amor terreno. É um amor que transcende, é um amor que envolve a cada um de nós. Jesus, adulto, veio nos trazer de volta ao caminho espiritual, ao caminho do verdadeiro amor. E é só isso que ele pede para cada um de nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É fácil? Não. Né? Nós estamos no mundo terreno, vivendo no mundo material, vivendo experiências materiais num corpo material. Difícil é, mas não é impossível. A partir do momento em que a gente conhece Jesus na sua essência, nós já estamos dando o primeiro passo, que é realmente trazer a alegria de viver para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos envolvidos por alguma situação aflitiva e nós perdemos essa alegria. Mas Jesus está ali do lado. E aí, quando nós estamos meio entristecidos, é o menino que está no bercinho que nós vamos levar para casa hoje, que está do nosso lado, nos trazendo uma alegria imensa. Então, que esse menino possa estar sempre nos nossos lares. Eu vou pedir para o Wagner apagar a luz, pode ser? Porque ele já emendando com a vibração. E vou pedir novamente para cada um de nós fecharmos os nossos olhos, porque a Heleninha ela vai conduzir as vibrações do amor. E cada um de nós vai ter em mente o menino Jesus que nós ajudamos a nascer lá em Belém, junto a Maria de Nazaré. Feliz Natal a todos e um ano novo repleto de bênçãos vindas do coração de Jesus. Vamos então agora, depois desta explanação tão belíssima da Ana Teresa, reportando Jesus.
reportando Jesus nos nossos corações e mentes, vamos agora nos preparar para o momento do passe. Vamos todos nós aurir essas energias amoráveis de cura. Enquanto a Teresa foi falando, a equipe espiritual esteve de prontidão, analisando a cada um de nós, trazendo assim a nossa ficha de anamnese, a nossa ficha reencarnacionista, e vamos vibrando intensamente, enquanto os médiuns já vão dando os passes. Vamos mentalizar a equipe médica, que já está com a nossa ficha de anamnese, e vamos mentalizar os nossos corpos físicos, perispíritos e espíritos, sendo banhadas intensamente pelas cores multicoloridas do arco-íris, projetando intensamente sobre o nosso coronário, mentalizando o branco do algodoal, para que esse branco possa envolver intensamente toda a nossa casa mental, enquanto os nossos médicos neurologistas vão atuando intensamente na nossa casa mental. Vamos vibrando intensamente. E vamos também para o nosso frontal, num amarelo dourado intenso, para que os nossos irmãos oftalmologistas possam fazer um tratamento adequado em todo o nosso campo visual, mentalizando esse amarelo dourado intenso, projetando intensamente nos nossos olhos, Dr. Tiono, Dr. Takeda, que são os nossos mentores espirituais, que irão trabalhar carinhosamente no nosso campo visual. Vamos também mentalizando o nosso laríngeo, juntamente com os nossos médicos otorrinos laringologistas, para que assim toda a nossa parte respiratória possa ser intensamente fluidificada, mentalizando o verde das matas, para que haja assim uma verdadeira asepsia em toda a nossa parte da nossa garganta, dos nossos pulmões, e assim fazer uma limpeza fluídica em toda a nossa parte do nosso laríngeo. E vamos para o nosso cardíaco, num róseo bem suave, mentalizando intensamente o róseo, para que assim todo o nosso campo emocional possa ser intensamente abastecido pela equipe de Dr. Zerbini e toda a sua equipe, realizando os eletrocardiogramas espirituais. Todo o nosso campo emocional possa ser intensamente reabastecido, e vamos mentalizar esse róseo intensamente. Vamos também para o nosso gástrico, mentalizando novamente o verde, para que esse verde possa projetar calmamente em toda a nossa parte digestiva, no nosso estômago, no nosso esôfago, e vamos mentalizar intensamente os médicos gastros, enterologistas, fazendo tratamentos adequados e necessários em cada um de nós. E vamos para o nosso esplênico, todos os órgãos vinculados a esse centro de força, que são o nosso fígado, pâncreas, os nossos rins, o baço, possa ser intensamente fluidificado, mentalizando esse vermelho pujante, para que assim toda a nossa corrente sanguínea, toda a nossa parte da renovação celular possa ser intensamente abastecido e reabastecido por esses especialistas. Mentalizando agora o geniturinário, mentalizando a doutora Carmen, doutora Mitsue, nos órgãos reprodutores, mentalizando os urologistas. Vamos descendo os membros inferiores, dando a volta até o básico,
subindo toda a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos permanecer no nosso coronário. Enquanto estivermos aqui presentes, os irmãos espirituais continuarão jatando essas luzes amoráveis junto a cada um de nós, agradecendo intensamente a bênção desses especialistas que semanalmente estão aqui conosco, nos fluidificando, nos medicamentando, nos dando assim o respaldo necessário nos nossos corpos físicos, perispíritos e espíritos. Vamos agora com outras equipes amoráveis, juntamente com os nossos evangelizadores, os nossos índios e pretos velhos, mentalizar o nosso lar, mentalizar toda a nossa família reunida na noite de Natal. E lá vamos realizar o culto do Evangelho no lar, com toda a nossa família, para que assim essa projeção mental possa se abranger intensamente sobre a nossa família, sobre os nossos vizinhos, sobre todos os nossos familiares, e assim agradecer a bênção de termos o lar, a família, e assim vamos agradecendo intensamente, mentalizando agora a nossa cidade, tão necessitada de vibrações. Mentalizemos a nossa grande capital, os hospitais da nossa grande cidade, mentalizando os vestibulandos que estão agora fazendo as provas de vestibular, para que os seus corações possam ser recarregados nas energias de fé, de exatas nas suas respostas, e assim vamos vibrando intensamente com os vestibulandos, para que assim esse momento tão importante das suas vidas possam ser abençoadas intensamente. Vamos agora mentalizar os nossos químicos, físicos e biólogos, para que haja uma fluidificação medicamentosa junto aos vasilhames. Cada um de nós que trouxe os vasilhames, mentalizemos nesse momento esses químicos, físicos e biólogos, homeopatas, que vão fluidificar as nossas águas. Quem não trouxe, deixou seu vasilhame, seu filtro, vamos mentalizar intensamente. E onde quer que encontre um doente, com um copo d'água, possa ser intensamente balsamizado, fluidificado e medicamentado através dessas equipes amoráveis. E assim vamos agradecendo intensamente. Hoje, por ser o último evangelho de segundas-feiras, vamos agradecer a Deus. Jesus, nosso amigo maior, mentores amigos, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Dr. Jeremias, Dr. Otacílio, Dr. Maurício, equipes e equipes que compartilham conosco semanalmente este evangelho que cala profundamente os nossos corações. Aos coordenadores de encarnados que ficam na linha de frente, aos médiuns colaboradores, aos palestrantes que estiveram semanalmente conosco e nos trouxe seus temas de lições. Cada segunda, cada um dentro dos seus conhecimentos, trouxe até os nossos corações os seus ensinamentos. Agradecemos gentilmente a todos que ao longo do ano estiveram aqui conosco, ao público que prestigiou este trabalho,
Jesus, o aniversariante, agradecemos as suas bênçãos celestiais, que chegou no dia 25 de dezembro, para salvar a humanidade. E assim, na manjedoura, nasceu Jesus pela Maria e seu pai José. Assim agradecemos intensamente, todos nós, genuflexos diante de ti, Mestre amorável. Glória a Deus nas alturas, aos homens de boa vontade. Felizes estamos por compartilhar esses momentos tão benéficos, tão salutares. Todos nós e todos vós, alegres estamos, otimistas que somos, grandiosas na fé, naquela fé que transporta montanhas, que este Evangelho redivivo possas continuar projetando intensamente sobre cada ato de nossos corações, que possamos evoluir as nossas mentes, os nossos pensamentos, que possamos continuar aprendendo as lições amoráveis do Cristo de Deus, para que assim possamos aprender, reaprender, junto com as lições amoráveis do Evangelho. E felizes estamos por tantas equipes e equipes amoráveis que semanalmente vêm até nós, trazendo-nos esse respaldo tão amorável de forças, de coragem, de ânimo, de perseverança, de estarmos cientes das nossas responsabilidades. E assim, Jesus, as tuas bênçãos celestiais possam continuar projetando diariamente aos nossos corações, para que possamos prosseguirmos todos juntos na seara do Cristo de Deus. Todos nós e todos vós, com as equipes amoráveis que estão aqui presentes, as irmãs de caridade que envolvem intensamente nesse momento, os seus eflúvios de paz, as flores multicoloridas que estão sendo jatadas intensamente nesse momento, através das irmãs de Jardim, da irmã de Maria Clara, que projeta essas flores e perfumam todo o ambiente, para que possamos levar todo esse bálsamo amorável de paz, de amor, de entendimento, e que possamos todos nós prosseguirmos juntos, fortes, firmes, valorosos, altaneiros na seara do Cristo de Deus. Muito obrigada, Jesus, por ter estado sempre conosco neste ano vindouro, e que possamos contar sempre convosco no próximo ano. Com a graça de Deus, muito obrigada. Um Feliz Natal para todos. Que o menino Jesus possa abençoar os vossos natais com muita paz, com muita harmonia, com muita saúde, e assim todos os familiares abrangendo toda esta paz. Com a graça de Deus, muito obrigada. Feliz Natal, uma boa semana para todos, que possamos nos abraçar mutuamente, espiritualmente, a cada um de vocês, que possam levar o nosso carinho, o nosso apoio, pois vocês estão aqui conosco, aprendendo junto conosco. Bom, muito obrigada. De luz, paz e amor em Jesus.